Fala pessoal, tudo certo aí? Bom, hoje eu resgatei um vídeo de algum tempo atrás, já de mais ou menos um ano e pouco, 2 anos que eu gravei, sobre a adolescência, sobre a importância da gente entender algumas questões da adolescência dentro do transtorno do espectro autista. Então fica aqui comigo e vamos caminhar junto aqui nesse vídeo. Vamos lá, valeu! Primeira coisa que a gente tem que saber é, o cara que está dentro do espectro do autismo, ele é um adolescente como qualquer outro. Então tudo que a gente espera na adolescência de uma pessoa que não está dentro do espectro do autismo, pode esperar também no espectro do autismo, especialmente nos níveis mais leves, com comprometimento mais brando. Mas o que é que vai caracterizar então a adolescência? É a idade que ele está, 11 anos de idade, 12 anos, né? Muitas pessoas têm falado, nossa, hoje todo mundo, a criançada, os jovens, viram adolescentes mais cedo e adultos mais tarde, não é assim que tem falado? Mas eu vou dizer para você o seguinte, o que é que caracteriza? Pelo menos duas coisas. Primeiro, a questão orgânica, então a maturação biológica, o desenvolvimento daquilo que é chamado de puberdade, ou seja, os pelos começam a crescer, os órgãos genitais começam a ganhar forma para a reprodução, uma atividade hormonal muito grande, muito intensa dentro do organismo, para que ele possa terminar essa fase de crescimento, e na verdade é isso, né? O término, né? Vai terminar ali no final da adolescência, termina a fase do crescimento. E o segundo aspecto, que é uma questão mais comportamental. Então, tem o funcionamento adaptativo que eu tanto falo para vocês, que vai estar ali se alinhando e se ajustando para uma adaptação na sociedade, que é o que a vida adulta vai requerer. Agora, e no transtorno do espectro autista? Aquele cara, né, dentro do espectro que tem alterações sociocomunicativas, socioemocionais, comportamentos com interesses fixos, anormais em foco ou intensidade, com presença de alterações sensoriais, como será que fica? Bom, vamos pensar então, o que é o tal, na minha época, né, se falava muito disso, o tal do aborrecente, uma irritabilidade acentuada, um quadro de ansiedade não patológico, mas ali instalado, uma luta geracional, né, que existe, aquela coisa, os pais não servem para nada, um conflito muito grande que envolve todo esse aspecto biológico e comportamental que eu estou colocando para você. Então, os hormônios estão mais à flor da pele, então existe ali, por exemplo, nos meninos, uma testosterona muito mais alta, né, um nível de testosterona mais alto, o que vai fazer pelo menos duas coisas: aflorar e deixar muito mais intenso a questão do interesse sexual, assim como ter um controle limitório um pouquinho mais fraco, um nível de autogestão, vamos dizer assim, também mais fraco em termos orgânicos, ou seja, o cara vai ser afetado com muito mais facilidade pelas coisas que acontecem no ambiente. Então, uma vez que ele vai ser afetado por tudo que está acontecendo no ambiente de um modo muito mais intenso, se a gente falar de alterações no processamento sensorial e falar de alterações comportamentais, existe uma probabilidade muito maior desse cara ter uma reatividade maior também a esses estímulos. Então, se eu tenho uma alteração no processamento sensorial e o meu corpo está muito mais suscetível ao ambiente, é muito capaz que eu tenha uma reatividade muito maior a esses estímulos e comece a evitar os estímulos com mais intensidade. Outra coisa é a reatividade em nível comportamental. Então existe uma mudança de comportamento muito intensa. Quando eu brinquei da questão geracional, não é uma brincadeira à toa. Em termos de geração, então a primeira geração transmite comportamentos para você e que não necessariamente aquilo que era estímulo discriminativo ou estímulos pré-aversivos vão continuar sendo, por uma questão de mudança de perfil comportamental, mudança de corpo, né? O corpo mudou e, consequentemente, se é uma relação organismo e ambiente, a relação também, essa relação funcional que existe, ela tende a mudar. Então aí o que a gente vai pensar? Que o cara ele vai ficar, assim, muito mais propenso a umas questões, por exemplo, de irritabilidade, como eu coloquei aqui para vocês anteriormente. Então presta atenção, o cara adolescente, autista, aqui pensando nos níveis mais brandos, até os níveis mais graves, né, que tem maiores prejuízos no seu funcionamento adaptativo, ele vai estar sim muito mais suscetível a identificar aquilo que ele identificava anteriormente como potenciais reforçadores,
como coisas que podem ser aversivas. Além disso, vou retomar aqui, puxar de volta para você as questões sexuais, as questões de alteração hormonal. Então o cara pensa no mais grave. Ele tem um pênis sadio, ele tem ou ela tem uma vagina sadia e tem os interesses, né? Nós somos animais como qualquer outro bicho, tem os interesses e que também vai buscar e que nós temos que ter medidas preventivas com relação a isso. Assim como os mais leves, que têm um comprometimento mais brando no seu funcionamento global, ele vai começar a se interessar e alguns impactos do autismo podem começar a aparecer aí, como por exemplo a dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos, e não somente em nível de amizades, mas também em nível de relacionamentos que podem ser relacionamentos sexuais. Então assim, tem muita coisa que está acontecendo na adolescência, em termos de corpo e mudanças de relações funcionais, organismo e ambiente, que vão levar esse cara a ficar confuso. A questão, acho que a grande questão é essa. Há uma confusão muito grande na adolescência, em nível de habilidades sociais, em nível de funcionamento adaptativo, enfim, funcionamento adaptativo que engloba as habilidades sociais, mas eu acho que você entendeu a diferenciação que eu estou tentando fazer aqui de uma coisa ou de outra, e nas relações, de um modo geral, com o ambiente que inclui as outras pessoas. Então, qual que é o nosso papel? É rastrear e mapear quais são essas coisas que estão impedindo ele de avançar como um outro adolescente iria avançar, mas que não está dentro do espectro, e trabalhar com as diferentes ferramentas que nós temos, por exemplo, nos autistas que são classificados ou que têm um funcionamento de nível 1, né, nível de gravidade nível 1, normalmente uma terapia cognitivo-comportamental é bem indicada para eles, né, para que eles não caiam naquele grupo imenso que existe de autistas adolescentes e adultos que desenvolvem depressão, aí sim quadros patológicos de ansiedade e que não acabam tendo muita dificuldade de desenvolver o que nós precisamos para se adaptar para a vida adulta. E mais uma coisa, lá no finalzinho nós temos uma mudança, de novo, uma mudança muito importante no nosso aparelho neurológico e que nós temos que ficar atentos a isso. Então presta bastante atenção nessa relação corpo e comportamento, como o Vygotsky sempre destacou e o Skinner também sempre colocou. Presta bastante atenção nessa relação entre cabeça e corpo, que vai ser manifesto em comportamento, ou seja, nas relações, como eu disse, funcionais, organismo e ambiente. Presta muita atenção, porque qualquer detalhe de alteração que está caminhando para um nível patológico, você tem que parar tudo e alinhar as coisas com esse jovem adulto ou jovem, uma criança, né, que está se tornando adolescente, um adolescente que está em curso de desenvolvimento. Presta bastante atenção e não deixe esse cara ao acaso ou à sorte. Beleza? Tchau, tchau!